E aí, jovem, tudo certo? Hoje eu estou aqui no computador porque nós vamos fazer um vídeo bem bacana, um vídeo introdutório aí para quem está começando a aprender ou quem quer começar a aprender modelagem 3D do básico. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu estou fazendo para vocês. O primeiro é esse, né? Modelagem básica para iniciantes. E a gente vai usar aqui o Tinkercad, como vocês estão vendo aí na tela, que eu já vou falar dele já já. O segundo vídeo da série vai ser modelagem 3D no Fusion 360, básico e avançado, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. E a gente vai fazer também edição de modelos utilizando o Mesh Mixer, que é um outro aplicativo bem bacana. É uma parte mais avançada já de modelagem 3D. Beleza? Para esse primeiro vídeo, então, como eu comentei, a gente vai usar o Tinkercad da Autodesk. Esse software que é web, é gratuito, então não tem custo nenhum. Basta você vir aqui e clicar inscreva-se agora. Se você não tem uma conta ainda Autodesk, se você já tem uma conta, é só clicar aqui e entrar, e aí você já vai cair na interface dele que eu já vou mostrar para você daqui a pouquinho. O Tinkercad tem uma galeria aqui de alguns projetos feitos, tá? Onde eu tenho algumas coisas bem interessantes aqui. Esse projeto aqui é um projeto de uma cama que esse rapaz aqui resolveu fazer para os filhos dele. Então é um projeto de uma cama totalmente sem pregos e sem parafusos. Se você quiser utilizar esse projeto, ele está aqui para você poder copiar e usar. E aqui tem todas as instruções do seu tables para como que você faz isso, né? Então você pode ver aqui nas fotos. Você tem aqui o corte na máquina CNC e tal, o projeto aqui montado, que é bem bacana. E o legal é que ele é todo feito com encaixe, ele não tem nenhum prego, nenhuma horca, nenhum parafuso, certo? Olha só para você ver. Aqui no detalhe dá para ver alguns encaixes como ele fez. E esse cara foi feito inteiro aqui no Tinkercad. Outro projetinho que tem aqui, a gente tem essa modelinha de casa, que é bem interessante, a gente pode copiar também ou baixar o modelo 3D dela. E tem diversos outros projetos na galeria que a gente pode usar quando a gente clicar aqui. Alguns não são editáveis, outros são editáveis, então a gente pode copiar aquele projeto e editar ele, né? E eu vou mostrar para vocês aqui então o básico. A gente vai falar aqui sobre modelagem 3D mecânica. Existe também a modelagem 3D orgânica, que é sobre personagens, cenários, animais, esse tipo de coisa, mais voltado para games, filmes, essas coisas. Tem outros softwares mais específicos para modelagem 3D orgânica, que a gente vai comentar aqui alguns deles, mas a gente não é o nosso foco aqui. Nosso foco realmente é modelagem 3D mecânica. E existem duas técnicas para a gente poder trabalhar a modelagem 3D mecânica, que é o processo onde eu posso esculpir um sólido, que eu já vou mostrar para vocês o que é um sólido, e desenhar 3D a partir de um sketch 2D. Aqui no Tinkercad a gente só consegue modelar 3D esculpindo. Ele não tem a funcionalidade de sketch 2D que o Fusion 360 tem. No próximo vídeo que eu vou entrar em detalhes com vocês sobre o Fusion 360, ele tem os dois métodos de modelagem 3D. Como eu comentei com vocês, existem outros softwares no mercado de modelagem 3D. A gente já falou aqui do Fusion 360, da Autodesk. A gente tem o mais conhecido aí para personagens e tal, é o Blender. Ele é um software gratuito. A gente tem o Maya, a gente tem o Inventor da Autodesk, a gente tem o 3D Studio Max da Autodesk, a gente tem o SketchUp, SolidWorks, FreeCAD e OpenSCAD. O último aí, o OpenSCAD, ele é um CAD para quem gosta de se aventurar em programação aí, como é meu caso. Para quem não sabe, eu sou engenheiro de software, né? Então ele usa um modelo diferenciado aí de criação de objetos, onde eu crio um script através de código, né? E esse código ele reproduz para mim a peça em 3D que eu quero. Então eu desenho basicamente escrevendo código. É bem bacana, é bem complicadinho para começar a aprender, mas quem gosta aí, recomendo olhar para esse cara. Aqui na nossa tela do Tinkercad, a gente vai entrar aqui em tinkercad.com, em qualquer browser, tá? A gente vai criar uma conta, então, como eu falei, se você não tiver, se você já tiver, a gente vai entrar aqui. Então, aqui tem algumas opções, né? Entrar com a sua conta Google, login Apple e tal. Eu vou entrar com o meu e-mail aqui normal. Vou logar aqui na minha conta.
E aqui eu tenho meu workspace de trabalho dos meus projetos 3D. Então aqui é a tela inicial do Tinkercad. Se você estiver entrando a primeira vez aqui, vai estar vazio. Aqui eu tenho alguns projetos meus. Tem uma parte aqui do Tinkercad que é esse Aprenda. Então esse Aprenda eu tenho aqui algumas lições interessantes, aonde se você quiser aprender mais profundamente a fazer algumas coisas, você pode fazer essas lições aqui e aí você vai se aperfeiçoar em algumas coisas aí. Voltando ao nosso workspace aqui, então eu vou criar um primeiro projeto, tipo criar um novo design. Ele vai trazer pra gente então a nossa tela de trabalho. Essa é a tela básica então do Tinkercad, onde eu vou mostrar para vocês aqui as ferramentas que nós temos e as formas aqui de trabalhar com ela. Primeiramente a gente tem aqui nosso plano de trabalho, certo? Esse plano de trabalho aqui ele é isométrico, então com o botão direito do mouse eu clico e arrasto, eu consigo girar este plano. Note que esse cubo aqui em cima, onde eu tenho as vistas aqui, as visões da onde está o meu plano, ele também movimenta conforme eu mexo, certo? Então clico no botão direito do mouse e arrasta, eu tenho o movimento do plano aqui, certo? Se você não está acostumado, se você acha difícil no começo se orientar por esse plano que ele é tridimensional, eu tenho essa opção aqui que é vista plana ortogonal. Qualquer plano que eu clicar aqui, ele sempre vai estar reto, tá? Então eu consigo me orientar aqui e ver que lado, né, qual visão eu estou tendo do meu plano de trabalho aqui. Não acho que ele fica diferente, tá vendo? A rotação dele. Se eu clicar de novo aqui, ele volta para a vista isométrica, né, padrão. Aqui do lado a gente tem as visões, visão superior. Aqui do lado ele habilita essas setas para mim. Eu posso clicar nesse cubo também e rotacionar ele também rotaciona o meu plano. Eu tenho a visão aqui frontal, tenho a visão aqui direita, visão posterior, a visão esquerda e aqui embaixo a visão inferior. Clicando nesse botãozinho da casinha, ele volta para a vista inicial. Aqui eu tenho para enquadrar, né, tudo que tiver na tela. Se eu tiver um zoom muito afastado, por exemplo, eu posso clicar nele e o desenho que está aqui fica aproximado. Como a gente não tem nenhum desenho aqui ainda, ele não vai aproximar, certo? Aqui eu tenho então o zoom, que nem eu comentei, mas funciona também com a roda do mouse. Aqui em cima a gente tem algumas opções, né, que é o famoso copiar, colar. Aqui a gente tem também o duplicate, que é aqui tem os atalhos, ele mostra para você também. Tem o excluir, né, a opção de desfazer, refazer. Aqui nesse canto eu tenho mais algumas coisas, eu tenho mostrar tudo, que você pode esconder alguma forma, eu vou mostrar para você daqui a pouco. Aqui a gente tem o botão de agrupar, a gente tem o botão desagrupar, a gente tem a opção aqui alinhar, a gente tem a opção de espelhar. Vou mostrar cada um desses aqui para vocês como é que funciona. Aqui a gente tem alguns botões de ação, então a gente tem aqui o importar, onde eu posso importar algum arquivo aqui na minha linha de trabalho, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ou exportar o meu desenho aqui, né, o que eu estou fazendo. Enviar para, né, eu tenho algumas opções de compartilhamento aqui e compartilhar com pessoas. Aqui eu tenho a ferramenta de plano de trabalho, que eu também vou mostrar para você como é que funciona, a régua e a minha barra aqui desse lado das formas, certo? Aqui a gente tem algumas opções, então as formas básicas, textos, caracteres, conectores. Eu vou mostrar alguns desses aqui para vocês já já. Aqui embaixo no canto eu tenho uma outra opção bem legal, onde eu posso editar a minha grade. Tá vendo esses quadradinhos aqui? Cada quadradinho desse tem mais ou menos 1 centímetro. E aí eu posso vir aqui e ajustar essa grade. Eu posso dizer o quanto eu vou movimentar um objeto nela. Então eu tenho aqui a cada 1 milímetro, eu posso desligar essa grade, eu posso movimentar ele precisamente, eu posso movimentar nessas escalas aqui. Nesse botão editar grade eu consigo mudar aqui a minha unidade de trabalho, se você estiver trabalhando em outro sistema métrico, né? E aí você pode escolher aqui alguns padrões de mesa de trabalho, o tamanho da mesa de trabalho. O pessoal usa bastante esse cara para impressão 3D, então eu tenho aqui alguns modelos de impressora 3D, ou eu posso simplesmente vir aqui e colocar o meu tamanho do plano de trabalho, que eu posso editar aqui, colocar qualquer tamanho. Lembrando que eu estou trabalhando em milímetros, certo? E aqui a gente tem a limitação do tamanho em 1 metro por 1 metro, ok? Vou atualizar aqui, meu plano de trabalho agora está grande, que eu atualizei, e aí eu posso trabalhar com ele aqui dessa forma. Bom, como eu comentei com vocês, aqui eu tenho as formas básicas, né? O Tinkercad, como eu comentei com vocês no começo do vídeo, ele só trabalha com esculpir um objeto 3D, então eu preciso pensar de uma forma diferente, eu preciso pensar no objeto grande primeiro e eu vou esculpindo esse cara para eu chegar no resultado que eu quero. Vou cortando formas, vou unindo, vou fazendo furos, fazendo cortes até chegar no desenho que eu quero. Então eu tenho aqui desse lado algumas formas, tá? Caixa, cilindro, esfera, scribble. Eu vou mostrar para vocês o que é. Telhado, cone, telhado arredondado, texto, borda, pirâmide, tá? Polígono, paraboloide, bórulo, tubo, coração, estrela, tá? Tem algumas outras coisas aqui. Então, basicamente, a gente vai pegar uma forma dessa, a gente pode arrastar aqui para a mesa. Você vê que ela já vem aqui com algumas opções, certo? Então, eu clicando nela, ela abre aqui para mim essa caixa,
né, de algumas opções que eu posso alterar. Algumas delas aqui básicas eu posso mudar a cor do meu objeto. Então, eu seleciono uma cor aqui, essa cor é só representativa na tela, para não confundir com outros objetos. Eu tenho aqui a opção de ser transparente também, então eu posso deixar esse cara como uma cor transparente. De repente, eu quiser fazer um corte interno, alguma coisa que eu preciso olhar dentro do objeto, eu posso deixar ele transparente para facilitar essa visualização. Eu tenho aqui também a opção orifício. Essa opção orifício eu tenho aqui no começo das formas duas formas básicas, dois atalhos rápidos, né? A caixa e o cilindro como orifício. Esse cara serve para a gente poder cortar outras formas. Eu vou mostrar para você já como é que ele funciona. Aqui embaixo eu tenho então o raio desse cubo. Se eu aumentar esse raio aqui, ele vira uma bola. Ele vai ficando arredondado os cantos até ficar uma bola, certo? Eu tenho aqui as etapas. Essas etapas aqui definem a qualidade do objeto. Aqui no caso do cubo não tem muita diferença. As laterais são sempre retas. Mas se eu tiver um círculo, por exemplo, né, essa esfera, eu acho que tem um pequeno quadriculado aqui. Então, se eu aumentar essas etapas aqui, eu acho que ele vai ficar mais preciso, vai ficar quase reto. Na verdade, ele está fazendo aqui, ele está colocando vários polígonos, pequenos polígonos aqui, para deixar essa superfície o mais esférica possível, certo? Então, isso aqui também consome memória. Se eu diminuir, ele vai ficando mais quadrado até chegar no resultado que a gente quer. No caso do nosso quadrado, não tem muita alteração nesse caso aqui, certo? Eu tenho aqui a opção de alterar o comprimento dele, tem a opção de alterar a largura, tem a opção de alterar a altura. Essa pergunta vem, poxa, mas é só desse jeito? Tá vendo que aqui do lado eu posso digitar aqui também os valores para fazer uma medida precisa. Tá vendo que quando eu clico na forma aqui, eu tenho esses quadradinhos aqui em volta? Então, esses quadradinhos aqui eu posso clicar neles, e aí eu tenho aqui o tamanho de cada dimensão. Então, eu posso editar por aqui e aí ele vai ficar com o tamanho que eu quero. Outra dica importante aqui, pessoal, é o seguinte: o botão do meio do mouse, que geralmente é no clique da rodinha do mouse, eu consigo arrastar o plano, tá vendo? Para cima, para baixo, diferente do botão direito que eu rotaciono, certo? Consigo clicar, segurar e arrastar o desenho do jeito que eu quero. Se está muito fora de foco, posso trazer mais para o meio da tela e aí eu consigo fazer a rotação do jeito que eu quero aqui. Eu posso clicar em qualquer um desses quadradinhos que eu tenho, então, a dimensão desse objeto. Se eu quiser alterar uma só, não tem problema, eu altero aqui e aqui também eu já tenho alterado aqui os valores. Tá certo? Aqui eu também tenho outra ferramenta bem interessante, que é o ângulo. Se eu quiser inclinar esta peça, rotacionar ela, eu posso clicar nessa setinha preta que ele cria aqui e em cada um dos três eixos, certo? Eu tenho aqui o eixo do X, tenho o eixo do Y e tenho o eixo do Z. Eu tenho aqui a possibilidade de rotacionar este cara. E eu tenho duas opções. Eu posso rotacionar em ângulos pré-determinados. Se eu ficar com o mouse para dentro do círculo aqui, ele vai rotacionar para mim de 22 em 22 graus, 22,5 na verdade, né? Então note que eu tenho aqui 0, 22,5, 45, 67, menos 90, por aí vai, tá? Se eu vier com o mouse para fora do círculo, eu tenho aqui de grau em grau, então eu consigo inclusive digitar um valor aqui. Quero colocar menos 93. Eu tenho uma inclinação aqui, certo? Eu consigo editar aqui o valor do ângulo também. Isso serve para qualquer eixo, tá, pessoal? Posso clicar aqui e deitar minha forma, posso editar ela, colocar no ângulo que eu precisar. Outra coisa interessante aqui é a altura do cubo. Tá vendo aqui no meio do cubo eu tenho esse quadradinho aqui em cima. Esse quadradinho em cima ele fala para mim a altura do cubo. Então eu consigo definir aqui a altura, qual que é. E eu tenho essa setinha preta aqui. Essa setinha preta é a altura do meu objeto com relação à mesa. Então aqui ele está 5. Se eu colocar aqui 20, ele vai ficar mais alto aqui, flutuando com relação à mesa. Posso vir aqui, diminuir esse valor aqui e colocá-lo de volta na mesa. Lembra que eu falei para vocês a ferramenta plano de trabalho? Vamos imaginar que a gente está trabalhando nessa forma aqui e eu preciso colocar um desenho aqui em cima desse cubo. Eu vou vir aqui na minha ferramenta plano de trabalho, ele me fica esse quadradinho, tá vendo? Onde eu posso clicar em qualquer face de um objeto que eu tenho aqui. Então eu posso clicar aqui em cima, nota que o meu plano de trabalho agora está em cima do cubo, e aí eu posso vir aqui e tudo que eu desenhar aqui então está em cima desse cubo aqui automaticamente. Eu posso vir aqui, perfeito, em cima do cubo. Para eu desfazer isso, eu clico de novo no plano de trabalho e clico no lugar branco da tela, onde volta a minha mesa padrão aqui. Se eu quiser colocar alguma coisa aqui, é a mesma coisa, tá? Eu quero colocar esse cone aqui, certo? E aí eu posso mudar as opções dele aqui, mudar as opções do raio, da base. Então, cada forma dessa aqui que você coloca tem algumas opções que você pode mudar aqui para chegar no desenho que você quer. Então, olha, eu posso mudar aqui a base, eu posso mudar aqui o raio superior, fazer um cone invertido, por aí vai, certo? Esse lado aqui também muda a precisão, certo?
Vamos voltar aqui então no nosso plano de trabalho, e aqui nós temos alguma coisa criada que eu não sei o que é. E aqui é a mesma coisa, eu posso colocar mais plano de trabalho aqui, colocar uma esfera aqui nesse cara e por aí vai, beleza? Aqui a gente viu algumas formas básicas, certo? Que tá aqui nesse menuzinho, formas básicas. Eu tenho mais algumas coisas aqui, por exemplo, eu tenho textos e números, tem algumas fontes aqui que eu posso usar. Se eu colocar o texto aqui, eu tenho poucas opções aqui de fonte, certo? Aqui no Tinkercad, depois eu vou mostrar para vocês uma forma como você pode trazer outras fontes aqui que não tenham aqui padrão dele, tá? Então vamos escrever alguma coisa aqui, bonito esse nome, ó. Então a gente tem aqui a fonte, a gente tem a altura, eu posso mudar aqui, posso colocar o que eu quiser. Se eu quiser colocar aqui colocar ele mais grosso, né? Colocar uma borda, aumentar aqui a qualidade da fonte, tudo bonitinho, ó, deixar ele mais arredondado aqui, ó, legal? Eu também posso transformar esse cara num orifício. Eu vou mostrar para você já como funciona essa ferramenta do orifício. Aqui uma dica, tá, pessoal? Eu posso dar um Ctrl X aqui num objeto, e aí eu posso vir aqui no meu plano de trabalho, colocar aqui, quando eu colar, ele vai ficar automaticamente no meu plano de trabalho, né? Aí eu posso vir aqui, ajustar da maneira como eu quiser, rotacionar este cara e posicioná-lo aqui, certo? Então vamos voltar aqui. E aí nós temos aqui o nosso objeto. Por exemplo, se você estiver fazendo algo que não está no plano certo, você pode usar essa dica para facilitar, não precisa desfazer tudo que você fez aí. Outras formas aqui que eu tenho caracteres. Então eu tenho aqui algumas coisas pré-criadas aqui dentro, que eu posso arrastar para cá e usar. Então é bem interessante, de repente se estiver projetando aí uma galinha, alguma coisa assim, você pode criar aqui. Se estiver criando também um robô, pode vir aqui, arrastar o robozinho e trabalhar nele. E aí eu tenho mais coisas aqui, eu tenho conectores. Esses conectores são interessantes para você que gosta de fazer alguns projetos do it yourself, né? Faça você mesmo. Eles se encaixam, então pré-criados, em vez de você ficar criando do zero. Por exemplo, se você for criar um suporte para uma câmera, de repente você pode usar algum conector desse aqui para conectar essa câmera e prender ela em alguma coisa, tá? Tem outras ideias aí, outras coisas, mas aí você pode utilizar esses caras, tá? Eu tenho aqui uma opção bem legal que é o Shape Generators, tá? Esse Shape Generators tem aqui algumas coisas que as pessoas criam e aí eles colocam aqui para fazer automatizado. Por exemplo, tenho palavras em curva, tenho texto em formato de anel aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, uma caixinha que eu posso colocar, né? Então aqui eu tenho algumas opções já da caixinha, tá? Uma caixa bem simples, mas eu tenho aqui, eu posso mudar algumas opções dela, certo? Eu tenho aqui, por exemplo, anel, né, o meu arco aqui criado, né, que eu posso mudar aqui algumas opções dele, certo? Aqui também eu posso colocar uma imagem, então tem algumas coisas pré-criadas, né? Tem algumas opções bem interessantes aqui que eu posso fazer. Eu tenho aqui, por exemplo, uma caixinha ajustável. Se você quiser fazer alguma coisa personalizada, eu posso ajustar aqui comprimento, altura, espessura da parede, tá? Eu posso escolher se eu quero fazer a parte superior da caixa, né? Como que eu vou fazer essa parte superior aqui? Vou fazer ela a parte de dentro, a parte de fora, né? Eu posso ajustar aqui todos esses detalhes aqui. Aqui também tenho todos os Shape Generators, tem mais Shape Generators, então de repente eu quero fazer algum modelo, quero fazer alguma coisa, eu não preciso criar do zero, eu já tenho aqui algumas coisas, você pode procurar aqui e de repente usar no seu desenho para agilizar o processo. Bom, vamos voltar para a nossa forma básica aqui. Eu vou mostrar então para vocês como que a gente pode trabalhar de uma forma mais legal aqui, ok? Eu vou colocar aqui então dois carinhas, eu vou colocar duas caixas, vou colocar em qualquer posição aqui. E eu vou mostrar uma ferramenta para vocês bem interessante que tem aqui, que é o alinhar, certo? Vamos supor que a gente tem esses dois elementos aqui na tela e eu quero alinhá-los. Como que eu faço isso? Manualmente? Manualmente você pode fazer com as setas do teclado, ok? Se você quiser mexer ele precisamente. Lembre do que eu falei aqui do ajuste da grade, então eu tenho aqui a opção de deixar padrão. Note que quando eu mexo ela, ele vai andar de 1 em 1 milímetro. Se eu diminuir aqui, ele vai andar 0,1 em 0,1, ok? Se eu desligar aqui ou aumentar também, você pode ver que ele vai mexer muito mais. Vou deixar aqui no padrão 1 milímetro mesmo. E vamos supor que a gente tem essas duas caixas aqui que estão desalinhadas. Eu posso selecionar, segurando o Shift do mouse, clicar nos dois objetos
E aí eu quero ter certeza que as luzes estão completamente alinhadas. Como que eu faço? Aqui em cima eu tenho essa ferramenta do alinhar, ou eu posso pressionar o L, e aí ele cria essas bolinhas para mim aqui. Eu tenho algumas âncoras que eu posso clicar para alinhar esses caras. Por exemplo, eu posso trazer os dois para o centro. Eu posso também alinhar os dois aqui no canto. Eu também posso ter, aqui no caso não está, mas eu posso ter uma diferença de altura, como aqui está agora, aonde eu posso alinhá-los ao centro, alinhá-los à mesma altura. Eu posso colocar também, alinhá-los no topo, alinhar na base, e aí eu tenho essas âncoras que eu posso clicar aqui em qualquer um dos lados para me auxiliar aqui no alinhamento do meu objeto. Então eu vou trazer aqui um cilindro para a tela, e vamos imaginar que a gente quer fazer um corte nesse cubo, certo? Tem aqui um cilindro de 8x8, e aí eu quero fazer um furo bem no meio deste cara aqui. Como que eu vou fazer? Lembra da ferramenta que eu falei para vocês do orifício, certo? Eu poderia ter arrastado esse cilindro aqui, mas eu quero mostrar para vocês que de qualquer forma eu consigo transformar em um orifício. Inclusive objetos importados aqui que eu posso trazer prontos, já STLs modelados. Eu vou deixar esse cara aqui de lado por enquanto, mas eles são iguais, a única diferença é que se ele é sólido ou se ele é orifício, dá na mesma. Eu vou melhorar, aumentar os lados dele para ficar um furo perfeito. E aí eu vou selecionar os meus dois objetos e vou vir aqui no alinhar. Eu quero que ele fique alinhado no centro, então eu vou alinhar primeiro nesse ponto aqui, no centro, e depois nesse centro aqui. Então, os dois já estão alinhados aqui, perfeitos. Como que eu faço agora para cortar esse cara aqui? Eu posso selecionar os dois objetos aqui, e aí eu vou usar aqui a ferramenta do agrupar. No Tinkercad, tudo que é orifício, quando você agrupa, ele vai cortar essa forma da outra, ele vai subtrair, no caso aqui, o nosso cilindro do quadrado que a gente está fazendo aqui, do cubo. Então, quando eu fizer isso, note que ele vai calcular aqui, e aí ele vai fazer o furo para mim aqui. Lembra que eu falei da forma transparente? Se você quiser ver esse cilindro, você pode colocar ele como transparente, e aí você consegue enxergar ali o que foi feito. De repente você quer confirmar alguma coisa, quer ver como é que ficou, você pode fazer isso. Se você colocar como orifício, para você visualizar, você também consegue ver esse desenho aqui. Então, como eu falei para vocês, eu posso ter qualquer forma como corte. Então, se eu de repente quiser fazer um furo sextavado, né, aqui nesta peça, eu posso vir aqui e aí eu quero fazer um furo aqui nesse cara. Então, o que eu vou fazer? Criei meu cone aqui, vou inverter esse cone de cabeça para baixo. E aí eu vou falar que ele é um orifício e vou posicionar ele aqui aonde eu quero. Fazendo isso, seleciono os dois e aí eu consigo cortar aqui. Eu agrupando, ele vai ficar aqui com o formato que eu quero. Eu posso fazer isso também com a esfera, né? Como qualquer outra forma que eu tiver aqui. Então eu posso falar que essa cara é um orifício e aí quando eu agrupar os dois, ele vai fazer o corte para mim, tá certo? Assim como o texto, posso também ter um texto aqui, aonde eu vou tirar ele, vou extrusá-lo, a gente chama o termo. A gente vai colocar ele aqui, vou mover ele na posição aqui que eu quero tirar o texto. Esse termo que eu falei para vocês, extrusar, depois eu vou comentar mais a fundo com vocês no Fusion 360, porque lá a gente tem mais ferramentas bem avançadas, inclusive, para a gente poder fazer esse tipo de operação lá. Aqui eu vou colocar o texto, vou falar que ele é um orifício, e da mesma forma eu vou vir aqui agrupar, e nota que ele vai fazer o meu texto aqui, né, perfurado ou extrusado, como eu falei. Bom, mas o agrupar serve só para isso? Não, o agrupar ele também serve para eu juntar duas peças. Se eu tiver duas peças sólidas e eu quiser unir as duas, eu posso trazer. Aí o detalhe é, as peças têm que estar sempre encostando. Então, se eu tiver duas peças que estão desse jeito aqui longe, eu agrupar, ele até vai agrupar, mas ele vai ficar como se fosse na hora de eu exportar isso daqui. Se eu for imprimir, por exemplo, fazer uma impressão 3D, esse cara aqui vai dar problema porque não está unida. Então, geralmente o que a gente faz, a gente
traz a peça aqui e aí a gente consegue juntar ela um pouco mais, né? A gente consegue, a gente chama de overlaps, né? A gente consegue passar ela um pouco. Aqui, como já está encostado a borda, né? A gente já tem uma união aqui das duas, mas a gente sempre deixa passar um pouco mais para dentro para não ter problema, né? De pouca coisa, tá, gente? Então, se eu posso vir aqui, uma dica é desligar aqui a minha grade, e aí eu dou uma leve pressionada na seta do teclado pro lado, só uma vez, ele andou um pouquinho aqui, não dá nem para perceber, mas ele já tá por cima um do outro. Quando eu unir esses dois aqui, eu agrupar, ele vai ficar uma peça só. Notem que ele sumiu aqui a linha, ok? Se você unir uma peça e ela ficar com a linha aqui no meio, é porque tem alguma coisa errada, ela não está encostando uma peça na outra. Se eu quiser desfazer isso daqui agora, por exemplo, eu não gostei desse texto aqui, eu quero tirar ele daqui, como é que eu faço? Preciso fazer tudo de novo? Não, eu posso clicar aqui no meu objeto e lembre-se que ele está agrupado, ou seja, se eu desagrupar ele, que é o próximo comando aqui, eu consigo ir desfazendo tudo que foi feito. Olha que legal. Então, selecionei esse cara, dei um desagrupar. Se eu desagrupar de novo, vai voltar a nossa esfera aqui. Se eu desagrupar de novo, vai voltar o nosso cone aqui. Então, eu posso clicar aqui nesse texto, vou tirar ele daqui, não quero mais. Vou agrupar só esses dois aqui agora. E aí eu posso agrupar minha forma aqui de novo. E ficou aqui do jeito que eu quero agora. A gente tem aqui também a opção aqui de travar, bloquear a edição dessa peça. Não quero que nada mexa nela, nem consigo agrupar nela, nem nada. Então eu posso vir aqui e travar ela, certo? E aí tudo que eu tentar fazer aqui nela, eu não consigo. Ela está travada, então eu não consigo fazer nenhuma operação nela aqui. Para destravar, eu clico no cadeadinho de novo, e aí eu consigo fazer a minha operação aqui normal das duas peças aqui. Tem uma outra opção aqui bem interessante também, que é o nosso ocultar, essa lâmpadazinha aqui em cima. Se eu clicar nela numa forma, a forma some. De repente está fazendo um desenho complexo, algo que você precisa esconder para ficar mais fácil que você está vendo o desenho, então você pode clicar nela e aí você trabalha. E depois eu só vim aqui nessa lâmpadazinha que ele mostra todo o meu desenho de novo. Outra ferramenta interessante é o nosso espelhar. Se eu clicar aqui, eu posso selecionar qual eixo eu quero espelhar essa peça. Então, se eu clicar aqui na base, eu vou ter uma peça espelhada, ok? Mas note aqui que ele espelhou essa peça na mesma. Ele não duplicou a peça. Então, como a gente pode fazer isso, certo? Eu vou desfazer aqui minha peça original. Eu posso desfazer aqui na minha setinha, ou eu posso dar o Ctrl Z no meu teclado, que também funciona normalmente aí, tá certo? Eu vou primeiramente então duplicar essa peça. Como que a gente faz? Clicando nela, eu posso vir aqui em cima, né? Ou eu posso copiar e colar, ou eu posso vir aqui no duplicar direto, ou Ctrl D do seu teclado. Então ele duplicou a peça aqui, tá uma em cima da outra. Se eu arrastar aqui para o lado, você vai ver que tem duas peças iguais agora. Eu posso clicar nessa peça aqui agora, e aí eu vou no duplicar novamente, e aí eu posso inverter o eixo que eu quiser aqui, tá certo? Olha só, nota que ela virou cabeça para baixo, e aí eu posso trabalhar nela normalmente aqui. Vou mostrar para você, jovem, mais uma ferramenta aqui que pode ser útil para você, que é a régua. A régua, eu posso clicar nela nesse botão aqui, e eu posso colocar ela aqui no meu plano de trabalho, onde eu quiser. Note que o zero, né, dela é essa rodinha vermelha que está aqui. Então eu posso colocar ela aqui no meu plano de trabalho, clicar aqui no canto desse quadrado, e aí, se eu clicar nesse cara aqui agora, note que ela vai me mostrar aqui todas as medidas, inclusive quanto está com relação ao zero, que eu posso editar e zerar o zero aqui também. E aí eu posso mover os meus objetos aqui precisamente. Se eu precisar fazer algo milimetricamente aqui, eu consigo editar com a régua. A régua estando no plano, eu consigo trabalhar os dois. Por exemplo, se eu tiver uma outra forma aqui, ele me mostra inclusive a distância aonde eu consigo editar esse passo aqui. Então, vamos imaginar que isso aqui esteja a 25, a minha distância do zero aqui vai estar no zero também, e aí eu consigo trabalhar essas formas aqui tranquilamente, precisamente inclusive. Eu vou mostrar para você, jovem, mais uma ferramenta bem interessante, que é o importar, onde eu consigo trazer uma forma pronta aqui dentro, tá?
mas tem uma limitação. Ele só consegue importar arquivos até 25 MB, tá? Geralmente, dependendo do formato e como foi feito esse arquivo 3D, esse cara pode ultrapassar esse limite. Então, o que ele aceita aqui é arquivos STL, são arquivos de objeto 3D, OBJ também, e SVG, que é um vetorial, onde eu consigo trabalhar as formas, transformar esse cara em 3D. Eu vou escolher aqui um objeto meu 3D, que eu já tenho aqui na minha pasta, algumas coisas, tá? Eu vou pegar aqui um desenho 3D, que eu já tenho aqui, só para demonstrar para vocês o que eu posso fazer. Eu tenho aqui a opção de redimensionar, escalar esse cara, se eu quiser reduzir o tamanho dele, aqui ele me dá as dimensões do objeto e eu clico aqui em importar. Ele vai processar aqui, vai fazer o upload do modelo, processando. Aqui está então o nosso STL importado. Esse modelo não fui eu que fiz, eu só peguei ele no Thingiverse. Ele é um case para GoPro, onde o Drunk Master aqui, ele fez esse formato aqui, onde fica a GoPro, é bem interessante. Mas aqui dentro ele se torna um objeto que eu posso mexer nele. Eu não consigo editar essa malha, esse mesh, como a gente fala, tá? Isso a gente vai ver em outros vídeos, como no Mesh Mixer. No Mesh Mixer eu posso importar esse cara aqui dentro e eu consigo realmente editar essa malha aqui, certo? Esse mesh, como a gente fala. Para eu fazer essa edição aqui, eu vou precisar usar essas formas. Lembre-se que o Tinkercad ele só funciona com o modo de esculpir. Então, como que eu faço, por exemplo, se eu quiser fazer um corte aqui nessa parte de trás desse cara para, de repente, ventilar melhor a minha câmera aqui? Eu posso vir aqui e pegar o meu cubo, posicionar ele aqui mais ou menos na altura que eu quero. Aí, se você está começando a modelar 3D agora, eu dou uma dica para você de treinar, certo? Parece bobeira, mas quanto mais você desenhar, e comece desenhando coisas simples, comece desenhando coisas bem bobas, que não é tão bobas assim, vai ajudar você a se posicionar aqui, vai ajudar você a se acostumar com essa visão isométrica, vai se acostumar com o posicionamento dos objetos aqui, principalmente quando você arrasta o objeto no plano tridimensional aqui. Não é tão fácil de primeira você já acostumar com essa visão. Então, vou deixar depois um desafio para você no final, para você praticar, mas, se possível, faça as aulas lá do Aprenda, aqui do Tinkercad, como eu falei no começo do vídeo, que você vai aprender bastante coisa interessante ali. Então, posicionei aqui o meu cubo, eu quero fazer um corte nessa parte de trás. Eu vou arrastar ele aqui em cima do desenho, e note que quando essas formas elas se encontram, ele fica esse quadrado escuro. Vou aproximar mais um pouquinho aqui. Esse quadrado escuro indica para mim aonde que elas estão se encostando. Se eu aumentar aqui o tamanho, note que ele vai pegar aonde toda essa forma está aparecendo aqui. Então, é o meu caso, eu quero fazer um quadrado, um corte perfeito aqui, do mesmo tamanho, igualzinho. Então, eu vou posicionar esse cara aqui, e aí eu vou falar, poxa, mas será que está no meio certinho? Vamos ver? A gente pode usar aquela ferramenta do alinhar. A gente pode selecionar as duas. Eu venho aqui no alinhar, e aí eu vou alinhar os dois perfeitamente ao centro. Aqui está no meio. Aqui eu posso mudar o tamanho do meu cubo se eu quiser. Posso mudar aqui a altura, posso mudar aqui o meu formato, tá? E aí lembre-se, né? Quando eu clicar nessas duas formas e der o agrupar, eu posso cortar esse cara dessa forma. Ele vai calcular aqui, dependendo da complexidade desse objeto, ele pode demorar um pouquinho mais ou menos, mas eu tenho aqui o meu corte. E a mesma coisa se eu quiser adicionar alguma coisa aqui. Eu posso vir aqui no meu plano de trabalho, colocar ele aqui em cima, por exemplo. E aí eu quero colocar aqui, por exemplo, um cone. Por que não, né? Colocar um cone, um chapéuzinho de aniversário aqui na minha caveirinha. Eu posso aumentar aqui o tamanho desse cara. Posso aumentar aqui, né? De repente, né? Você quer fazer aí uma festa de aniversário, convidar a caveira para participar. E você tem um chapéuzinho de aniversário aqui, olha que interessante. Vou sair aqui, e aí lembre-se, né? Eles não estão juntos, são formas separadas. Eu seleciono aqui os dois e dou um agrupar aqui, ó. E aí ele vai ficar um único objeto. Olha só. Note que a cor desse cara aqui mudou porque ele sempre fica com a cor do primeiro objeto que eu selecionei. Então, como eu selecionei aqui o cone roxo, a peça toda ficou roxa, mas eu posso mudar aqui a cor que eu quiser. E aí eu posso ir trabalhando nesse cara, eu posso ir adicionando elementos, eu posso ir retirando elementos, e eu posso fazer
algumas coisas bem interessantes como essa. Isso aqui, jovem, é uma edição daquele modelo que eu falei para vocês, aonde eu trouxe ele aqui para colocar essa base, né, com esse bumperzinho mole aqui, para deixar os vídeos na gravação da GoPro, no caso, né, mais suaves. Quando a gente usa essa câmera GoPro com drone de FPV, que algumas pessoas usam, e eu vou falar disso em outros vídeos, a gente pode ter algumas vibrações na filmagem, certo? Eu vou desagrupar aqui para vocês verem onde eu fiz só essa basezinha com essas molinhas, certo? Para tirar a vibração da filmagem. Então, essa molinha eu peguei aqui na galeria também no Tinkercad, editei o que eu precisava aqui, desenhei essa base, bem simples, tá? Então, aqui no caso, como eu falei para vocês no começo, vocês podem usar o Tinkercad para fazer coisas bem avançadas, que nem eu mostrei para vocês no começo ali os projetos, mas vocês também podem usar para editar alguns modelos. De repente você pega algum modelo no Thingiverse, algum modelo no Pulse 3D, e aí você quer fazer alguma modificação nesse cara, né? A forma mais fácil de fazer, se for até 25 MB o arquivo, você consegue importar aqui no Tinkercad e você pode editar esse cara, alterar as coisas que você precisa e depois exportar de novo. Então eu tenho aqui as minhas molinhas, eu vou agrupar aqui de novo com a minha base. Depois eu vou fazer esse corte aqui de novo embaixo e depois eu vou unir aqui de novo com a parte de cima. E aqui temos o nosso modelo. Eu vou deixar foto aqui para você como que ficou impresso em 3D esse modelo aqui. Voltando ao nosso modelo 3D, nossa caveira preparada para a festa de aniversário, eu posso exportar esse trabalho aqui. Como que eu faço isso? Eu clico no meu objeto e aí eu venho no botão exportar. Aqui eu tenho algumas opções, certo? OBJ, STL e corte para laser. Se você estiver desenhando alguma coisa em 2D que não tenha profundidade, que você precisa mandar cortar, você pode exportar esse SVG e aí a pessoa do outro lado consegue abrir um programa de edição, um programa de corte e realizar o corte da peça para você aí. A gente vai usar aqui .stl. Então eu vou clicar aqui em qualquer lugar, vou nomear o meu arquivo aqui, vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo, e aí eu tenho o meu carinha aqui. Eu posso clicar aqui para abrir, e aí eu tenho o visualizador aqui 3D, que eu posso rotacionar aqui esse objeto e ver o resultado como ficou. Certo, jovem? Esse tutorial básico aqui do Tinkercad, ele é bem simples mesmo, tem pouco tempo. É mais para você se afeiçoar aqui com as ferramentas, para você entender como funciona a modelagem 3D. É um pouquinho trabalhoso quando você está trabalhando com esculpir aqui alguma peça, como você viu aqui, né? Imagine ter que desenhar isso aqui, nesse carinha aqui, é praticamente impossível, né? Não que não seja, mas é bem difícil, bem demorado fazer um modelo desse aqui, certo? E por isso que existem outros softwares aí que você pode combinar o uso deles. Eu vou mostrar depois para vocês em um outro vídeo dessa série a combinação dos três que a gente vai falar aqui, né? Do Tinkercad, do Fusion 360 e do Mesh Mixer. Como que eu trabalho com esses três softwares de uma maneira bem interessante para poder obter os resultados que eu preciso, editar da maneira que eu preciso, fazer a manipulação do STL de repente, fazer o desenho da maneira correta. Vou mostrar para você como que a gente importa um SVG aqui, para você ajudar você a fazer o seu chaveiro. Eu vou procurar aqui um coração, certo? Em SVG. E aí o Google traz para mim aqui na parte de imagens algumas coisas. Eu só tenho que conferir aqui se a extensão dele é SVG mesmo, mas aí eu posso conferir aqui na hora de abrir o meu arquivo, certo? Nesse caso aqui, eu posso selecionar a minha cor, não vou fazer isso. Aqui embaixo tem algumas opções, então eu venho no SVG File, vou salvar esse arquivo aqui em qualquer lugar também, no caso do meu desktop. Não serve PNG, tá pessoal? Tem que ser realmente SVG, é a única extensão que esse cara aceita. Vou vir aqui no meu importar, escolher um arquivo, vou achar aquele arquivo que a gente baixou aqui agora, esse cara aqui. Ele já traz uma visualização para mim. Eu consigo trazer só a arte ou trazer ele inteiro. Eu vou trazer só a arte aqui e vou importar esse cara aqui. Olha só, ele trouxe para mim só o contorno, né? E aí eu consigo aqui redimensionar esse cara do tamanho que eu preciso.
Esse cara, então, ele vira um objeto 3D, onde eu posso aumentar aqui a altura dele, posso mexer aqui nas dimensões, posso inclusive usar ele para fazer um corte. Tem alguns programas aí que exportam SVG que você pode usar. Por exemplo, o Inkscape, que é um software gratuito, né? Tem o Adobe Illustrator também, que tem a extensão SVG. E alguns outros softwares aí que você pode fazer o seu desenho. Essa é a maneira também que você tem de importar aqui fontes, escritos que você não tem aqui no Tinkercad na parte de fontes. Então você pode desenhar aí no seu software, no Inkscape, por exemplo, que ele é gratuito, e aí você pode exportar em SVG e trazer aqui dentro para fazer desenhos assim, né, como se fossem à mão. Beleza, jovem? Então eu trouxe aqui para você esse tutorial básico para quem está começando a mexer aí com modelagem 3D. Como eu disse agora há pouco, treinem bastante, tentem fazer coisas que vocês têm em casa, aí, tentem fazer coisas, por exemplo, uma capinha para o seu celular, tentem fazer alguma coisa interessante, alguma coisa que você precise para sua casa, por exemplo, quebrou o puxador da sua gaveta, por que você vai comprar? Vai lá e desenha 3D, tenta fazer nesse cara aí, e quanto mais você praticar, a modelagem 3D é assim, né? Quanto mais você pratica, mais você vai pegando as manhas e mais fácil vai ficando. Então, essa dica que eu dou para você aí, quando eu comecei a trabalhar com isso, né, com impressão 3D e modelagem 3D, eu também apanhei um pouquinho no começo, porque eu tinha uma noção bem básica de desenho técnico, foi a persistência mesmo ao longo desses 5, 6 anos aí que eu faço modelagem 3D, para fazer esses desenhos aí. Eu vou deixar um desafio para você aqui, que é para você criar um chaveiro. Crie um chaveiro bem interessante aí, algo que você sempre quis ter carregando na sua chave de casa, na chave do seu carro, o que você gostaria de dar de presente para alguém, por exemplo, a sua namorada, para sua esposa, para sua mãe, para os seus filhos. Pensa num chaveiro bem legal e aí você pode usar essas formas que tem aqui, certo, jovem? Então, eu vou terminar esse vídeo aqui mostrando para você um pouquinho de alguns projetos meus feitos no Fusion 360 e eu vou deixar passando aí algumas coisas. E então no próximo vídeo a gente vai começar a falar de modelagem 3D no Fusion 360. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, deixa o seu like aí, deixa o seu curtir aí, porque vai vir bastante coisa interessante dessa série aqui, de outras séries que eu estou gravando aqui para vocês, dos equipamentos, dos drones e por aí vai, tá certo? Então, para você não perder nada, se inscreve aí que logo logo você vai ter bastante coisa interessante aqui. Então, falou!